Velho Testamento, lição número 10. O mundo de hoje está cheio de problemas, dificuldades e tragédias, e sem dúvida você tem a sua porção. Mas você sabia que Deus tem um plano para a sua vida? É verdade. No programa de hoje vamos ver na Bíblia como Deus agiu no passado e como estes princípios eternos podem ser aplicados para as nossas vidas de hoje. Encontro com a Palavra, do Ministério Cooperativo Internacional, tem como objetivo ajudar você a ter um encontro com Deus e crescer no seu relacionamento com Ele através do estudo da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Gostaria de agradecer-lhe por separar este tempo no seu dia para estar conosco e lembrar-lhe a convidar outros para sintonizar este programa tão importante. Vamos agora direto ao estudo interessante de hoje com o pastor Edson Bruno. Bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Muito obrigado por ter escolhido juntar-se a nós para estudarmos a Palavra de Deus enquanto continuamos com o livro de Gênesis. Gostaria de olhar para a terceira personagem nesse estudo encontrado no livro de Gênesis. Temos vários capítulos descrevendo o personagem Abraão que nos fala sobre a fé. Temos muitos capítulos que descrevem Jacó, descrevendo a nossa própria crise de identidade pessoal, ou como podemos conhecer o propósito de Deus para nossas vidas e perceber que tudo que temos ou somos é por causa da graça do nosso Deus. Agora vamos para os últimos 14 capítulos do livro de Gênesis, que nos fala da história de José. José era um dos personagens mais puros das Escrituras. A maioria dos personagens tem seus pontos positivos e negativos. Cedo ou tarde, as suas características humanas aparecem e podemos dessa forma enxergar seus pontos positivos e negativos. José e Daniel parecem ser exceções dessa regra. A Bíblia não nos fala de seus pontos negativos. Parece que o nascimento de José foi um tipo de catalisador que mudou Jacó para ter um confronto com seu tio e fez com que Jacó se tornasse dono de si. Isso aconteceu quando José, filho de Jacó, nasceu. José foi o primeiro filho de Jacó nascido de Raquel, a esposa que ele tanto amava. Logo que Raquel ficou grávida de José, parece que Jacó percebeu que já estava na hora de cortar as relações com seu tio Labão. Jacó foi até Labão determinado que ele deveria receber tudo que estava devido a ele. Labão exercia uma certa tirania sobre ele, vamos dizer assim. Porque José foi o primeiro filho de Raquel, Jacó o tratava com particularidade. José era, obviamente, o predileto de Jacó. É claro que isso causou raiva em seus irmãos que planejaram o seu assassinato. Mas, como plano alternativo, eles decidiram vendê-lo para os mercadores de escravos que desciam para o Egito. Então, através das circunstâncias que estavam além do seu controle, José encontrava-se no Egito, primeiro como escravo e depois como prisioneiro. Mas pela extraordinária circunstância providenciada por Deus, José se tornou o primeiro ministro de todo o Egito, segundo no poder depois de Faraó. José viveu uma vida extraordinária no Egito. Na cabeça de José não havia dúvidas de que Deus tinha estrategicamente planejado, colocando-o no Egito. É claro, Deus sabia pelo seu poder e sabedoria que um período de fome e escassez estava chegando. Deus sabia que essa fome poderia arrasar aquele povo especial, que era o povo escolhido de Deus. Deus estava vindo para o mundo na forma do Messias e traria salvação para o mundo através desse povo. Quando o livro de Gênesis toca na história de José, o que essa história realmente quer contar é sobre a providência de Deus, ou o seu cuidado em vista ao que viria pela frente. Essa extraordinária história de José toma 14 capítulos. Por que a Bíblia toma 14 capítulos para falar-nos dessa história? A história de um homem? Deve haver uma mensagem na história de José, não? Bom, essa mensagem parece estar resumida em um versículo no Novo Testamento, Romanos 8:28, que diz: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo tem sido uma consolação e uma bênção para muitos através dos séculos. Um outro meio de dizer seria: sabemos que todas as coisas acontecem nas nossas vidas e tudo está operando para o nosso bem se realmente amamos a Deus. Essa é a história de José. Um outro aspecto importante da mensagem que recebemos dessa história pode ser unido em uma só palavra: graça. Podemos ver a ilustração da graça na história de Jacó.
Graça significa o auxílio e a bênção de Deus, a bênção que nós obtemos dele sem merecer. A graça é simplesmente nos dada. Jacó ilustra a graça porque ele finalmente aprendeu que ele era abençoado pela graça de Deus. Por isso ele teve as bênçãos que teve, tanto materiais como espirituais. Antes, Jacó pensava que ele tinha recebido aquelas bênçãos espirituais e materiais porque ele era esperto, sabia passar bem a perna nos outros, o seu poder de manipulação e tal. Mas a maior ilustração disso podemos encontrar na história de Jacó e o seu tio Labão. Quando Labão decidiu pagar o salário de Jacó em termos de como o rebanho dava cria, eles fizeram um acordo. Eles concordaram que todos os animais malhados, manchados ou listrados que nascessem, esses animais então seriam de Jacó. Todos os outros seriam de Labão. Uma vez feito o acordo, Jacó foi ao curral, foi ao lugar onde os animais estavam dando cria e marcou as cercas. Ele pintou tudo, fez listrado, enfim, fez as cercas parecerem manchadas, malhadas. Ele acreditava que, daquela forma, os animais estariam olhando para aquelas cercas todas pintadas e manchadas. Ele acreditava que os animais nasceriam malhados também, manchados e listrados, e assim ele sairia ganhando. Ele nunca assistiu a uma aula de técnica em animais ou curso de tratamento de animais. Tudo isso era típico de Jacó. Ele acreditava que seus esquemas e enganações produziriam as bênçãos para ele. Mas Deus finalmente disse para Jacó: escuta, Jacó, tudo foi feito por minha graça e não por causa de você ou algo de que você fez. Quando Jacó se confrontou com seu irmão Esaú, vemos claramente que ele aprendeu sobre a graça porque ele disse: Deus tem me tratado muito bem. Quando eu cruzei esse rio eu não tinha nada. Deus fez de mim uma verdadeira companhia. Deus tem cuidado muito bem de mim. Na vida de Jacó, graça significa que Deus multiplicou ele. Suas esposas, seus filhos, seus serventes, a sua saúde firme, nada que ele tinha ou era um resultado de sua esperteza ou esquemas. Tudo era resultado da graça de Deus. Isto foi verdade na vida de Jacó e também é verdade em nossas vidas. José ilustra a mesma verdade, só que de outra forma. O que José ilustra é: José se encontrava em circunstâncias difíceis. Ele era um escravo. Ele estava em uma masmorra. José estava passando por todos aqueles problemas e circunstâncias, não porque ele merecia passar por tudo aquilo, mas porque através daquilo Deus poderia ser glorificado. Pela graça de Deus, Jacó foi abençoado, e pela graça de Deus, José foi chamado por Deus para viver uma vida dura. Foi por isso que Deus quis estrategicamente colocá-lo no Egito. Deus usou todas as circunstâncias para prepará-lo, para treiná-lo através daquelas experiências, de tal modo que José foi chamado para ser o salvador daquele povo. José foi preparado e ele era o único que poderia salvar o povo da fome e extinção. Ele estava no lugar certo, pronto para ser usado por Deus. Agora consideremos algumas aplicações práticas da história de José para as nossas vidas. Considere a relação que José tinha com seu pai e seus irmãos. Está longe de uma relação normal. Todos nós sabemos que, como pais, não devemos mostrar particularidade em relação aos nossos filhos. Já que Jacó fez de José o seu filho favorito, demonstrando particularidade para com ele, Jacó claramente não era um pai perfeito. Aquilo não era justo com os irmãos de José e também não era justo com José. Imagine todo o ódio que os irmãos tinham de José e todas as dificuldades que aquele ódio trouxe para a vida dele. A aplicação dessa parte da história é simplesmente a seguinte: nenhum de nós tem pais perfeitos. Nós viemos para o mundo com os pais já selecionados. Nós não os escolhemos. Nós viemos para esse mundo com pais e irmãos que exercem uma influência muito grande sobre nós. Eles moldam nossas vidas. Muitos de nós temos dor de cabeça e sérios problemas em nossas vidas porque nossos pais ou irmãos foram delinquentes. Mas é importante lembrar que Deus é soberano e pode superar, fazendo-nos superar as delinquências. Deus é soberano, acima das circunstâncias de sua vida, incluindo seus pais e irmãos. Deus pode usar a influência de seus pais e de seus irmãos e irmãs, mesmo que eles sejam delinquentes até. Deus pode usar a sua reação a eles para moldar a sua vida. Algum dia você estará sendo usado nos planos de Deus em algum lugar desse mundo. Acredito que Deus é soberano e está usando as circunstâncias em nossas vidas. Se respondermos a essas circunstâncias pela graça de Deus e com a ajuda que Ele nos dará, Deus usará essas circunstâncias para nos moldar para o ministério que Ele nos dará um dia.
Às vezes o que chamamos de desgraça, circunstâncias além do nosso controle, muito difíceis, que fazem a gente parar para pensar, mas por que isso aconteceu comigo? Porque eu tenho esses problemas. As Escrituras estão dizendo para nós, através de José, que Deus é soberano. Ele conhece e sabe todas as coisas. E quando Deus nos concede a graça para agir nessas circunstâncias, em vez de ter reagido a elas, você descobrirá que aquelas mesmas circunstâncias, aqueles problemas que as pessoas que têm estado em sua vida desde quando você veio a este mundo, são a dinâmica que Deus está usando para moldar a sua vida. Eles são as ferramentas que Deus está usando realmente para trabalhar em você de tal forma que um dia você será chamado de acordo com os propósitos de Deus para completar o seu destino. Mas quando José se reencontrou com seus irmãos, é muito óbvio que José já tinha a perspectiva de todo esse episódio. Em Gênesis capítulo 50, versos 19 a 20, os irmãos ficam com medo de José, uma vez que o pai deles tinha morrido. Eles achavam que José ia querer se vingar. Mas José disse o seguinte: Ei, não tenham medo de mim. Até onde eu sei, Deus transformou em bem todo o mal que vocês fizeram, porque Deus me colocou nessa posição e assim eu pude salvar a vida de muitos. Observe como José estava completamente convencido da soberania de Deus em todas as circunstâncias. No versículo 5 do capítulo 45 de Gênesis, José coloca dessa maneira: Mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fosseis vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Sabe, é muito interessante o que nós podemos observar. Veja que não há erros no que José pensa. Ele compreendia que Deus é soberano em todas as circunstâncias, porque ele dizia aos seus irmãos: Não é que vocês me enviaram para o Egito, mesmo que vocês pensem assim, mas foi Deus que me enviou para cá. O livro de Gênesis acaba com esse povo especial na terra do Egito. Com isso, nos traz ao segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Então agora estamos prontos para estudar o livro de Êxodo. Aquilo que vimos sobre as circunstâncias da vida de José nos dá uma perspectiva histórica do livro de Êxodo. No livro de Gênesis, um povo muito especial nasce, é nomeado e é salvo de serem extintos pela fome. Você se lembra que dissemos na nossa introdução que toda a Bíblia era sobre esse povo? Os primeiros 11 capítulos da Bíblia nos falam da história do universo, da terra e de muitas coisas. Mas quando você chega ao fim do capítulo 11 do livro de Gênesis e inicia o capítulo 12, você ouve falar desse homem especial chamado Abraão. E é muito interessante ver e dizer que os outros 1178 capítulos da Bíblia são todos a respeito de Abraão e seus descendentes, em especial um dos seus descendentes, pelo qual todas as nações foram abençoadas. Você sabe quem? Jesus Cristo. O que estamos dizendo é que a Bíblia toda é sobre Israel. Mas por que Israel é tão importante? É porque quando Deus decidiu vir ao mundo, ele não veio como um negro, branco, vermelho ou amarelo. Deus criou um povo especial para o propósito de sua vinda à terra. E esse povo especial foi o povo hebreu. Se alguém tem o direito de ter orgulho de suas origens, esse alguém são os judeus. O povo judeu foi criado para o propósito de Deus. Deus iria se tornar um homem e ele queria criar um povo que pudesse fornecer a ele um contexto histórico para que ele se tornasse um homem e viesse ao mundo. Isso faz do povo judeu um povo muito especial. Quando estudamos a Bíblia, especialmente o Velho Testamento, queremos considerar o desenvolvimento desse povo muito especial. No livro de Gênesis, lemos que esse povo veio através de Abraão. Abraão foi o pai desse povo. Jacó foi quem os nomeou Israel, e José foi quem os salvou da fome. José é a figura do Salvador, quando ele salva aquele povo da fome e perigo da extinção. É dessa maneira que o livro de Gênesis termina. José dizendo: Diga para o meu pai, vem habitar no Egito, em Gósen, perto de mim. Nesse ponto, aquela nação era constituída de apenas 12 famílias. Isso é interessante demais. Eram apenas 12 irmãos e suas famílias quando Gênesis termina. E aquelas 12 famílias estavam no Egito. Entre o livro de Gênesis e o livro de Êxodo, 400 anos se passaram. Isso é muito tempo. Para se ter uma ideia, isso realmente são muitos anos. Pense nisso.
400 anos. Em Êxodo capítulo 1 podemos ler que essas 12 famílias se tornaram uma grande multidão. A palavra multidão aparece muitas vezes no primeiro capítulo de Êxodo. Eles se multiplicaram tão rápido que se tornaram uma ameaça para Faraó. Com isso, o Faraó resolveu escravizá-los. Então, quando o livro de Êxodo é aberto depois de 400 anos após o fechamento do livro de Gênesis, aquelas pessoas que estavam se tornando uma nação eram apenas uma multidão de escravos. Eles ainda não são uma nação. Deus irá moldá-los em uma nação. Há muita coisa que Deus quer fazer antes deles se tornarem uma nação. Gostaria de fazer uma visão geral sobre o desenvolvimento desse povo especial, já que ele é foco desses 2 livros. O começo desse povo é a fonte deles. E a fonte era Deus. Deus estava criando esse povo especial para completar os seus propósitos, que poderiam ser muitos. O seu propósito primário era que, através desse povo, ele pudesse vir a esse mundo na forma do Messias, o Salvador do mundo. Aquele povo também era especial, porque aquele povo veio ao mundo através de Adão. Lá é onde Gênesis começa. Ainda no livro de Gênesis vemos essa nação bem mais desenvolvida pelos patriarcas. Tanto no Antigo como no Novo Testamento você ouvirá essa passagem repetidamente. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque foi assim que iniciou essa nação. Deus nunca quis que eles esquecessem das suas origens, com os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Quando o livro de Gênesis terminou, haviam 12 famílias ou tribos, e essas 12 tribos estavam no Egito. Quando o livro de Êxodo é aberto, esse grupo de pessoas que ainda não constituíam uma nação multiplicaram-se de 12 tribos para uma grande multidão. Mas essa multidão ainda não era uma nação. Uma multidão de escravos não pode ser chamada de uma nação. Se Deus queria transformá-los em uma nação, a primeira coisa que eles precisavam era um líder. O livro de Êxodo, ele falará do maior líder de toda a história do povo de Deus. Moisés será comissionado. Será chamado para ser o grande líder desse povo. Esse agrupamento ou essa multidão de escravos terá um líder e você sabe o nome? Moisés. Como líder daquela grande multidão, um dos maiores problemas que Moisés enfrentaria era que não havia leis ou regras para essa multidão. Não havia estrutura para que ele pudesse liderar. E por causa disso, por 3 vezes ele foi ao Monte Sinai e passava 4 dias de jejum e oração com Deus. E estava dizendo a Deus, Senhor, eu preciso de regras para liderar essas pessoas. Imagine como seria importante regras e leis para uma multidão. Você poderia esperar de alguma forma liderar uma multidão de 2 a 3 milhões de pessoas sem regras, sem leis? Seria difícil, não? Bom, isso é o que encontramos quando fazemos a transição do livro de Gênesis para Êxodo. A primeira coisa na qual devemos nos concentrar quando estudamos o livro de Êxodo é o povo. Êxodo quer nos falar sobre o desenvolvimento desse povo especial, pelo qual Deus estará vindo ao mundo. No livro de Êxodo também temos um problema. O povo estava no lugar errado. Aquele povo especial estava no Egito. E ainda por cima eram escravos. Deus não queria que o seu povo fosse escravizado. E então o grande conflito do livro de Êxodo é como esse povo ficaria livre da escravidão. Como se deslocariam para o lugar certo. A palavra Êxodo, o nome desse livro, significa a saída, ou apenas saída, a saída desse terrível problema, a escravidão. O livro de Êxodo, em além de história, é uma alegoria. Por toda a Escritura você verá o livro de Êxodo como história, a história da saída desses escravos aplicados a problemas que temos em nossas vidas. Por exemplo, no Novo Testamento, por muitos capítulos do Evangelho de João, temos registros das pregações de Jesus. Quando chegamos no versículo 30 do capítulo 8, João escreve, quando ele falou essas palavras, muita gente acreditou nele. E Jesus virou para aquelas pessoas que acabaram de expressar fé nele e disse, agora, se vocês continuarem na minha palavra, vocês conhecerão a verdade e serão meus discípulos. E quando vocês conhecerem a verdade vos libertará. Alguns deles responderam dizendo, mas o que o Senhor quer dizer com liberdade? Nós não somos escravos. E Jesus disse, sim, vocês são escravos. Qualquer um que peca continuamente é um escravo. Quem peca continuamente não está fazendo porque quer fazer, mas está fazendo o que tem de fazer, e ele não é livre. Ele é escravo do pecado.
Sabemos que Jesus estava dizendo que ele era a verdade, que eles iriam encontrar liberdade só quando tivessem realmente fé nele. Jesus disse, quando eu vos libertar, então vocês verdadeiramente serão livres. A declaração de liberdade que podemos experimentar em nossas vidas da escravidão do pecado está representado nessa alegoria do livro de Êxodo. O problema histórico era a escravidão e Êxodo nos mostra como Deus resolveu aquele problema sério. Qual era a saída do Egito? Qual era a saída da escravidão? Deus era a saída. Deus era a resposta para o problema. A aplicação espiritual é a seguinte. Qual é a saída do seu e do meu pecado? No livro de Êxodo encontraremos o princípio da nossa libertação, o princípio da salvação pelo qual o povo de Deus foi liberto do Egito. Aqueles mesmos princípios de libertação vão mostrar a nós como nós podemos encontrar a libertação da tirania e escravidão do pecado e como podemos saber a verdade que pode nos livrar do pecado. Da próxima vez continuaremos o nosso estudo sobre o livro de Êxodo. Comece agora a lê-lo. Pergunte a você mesmo essas perguntinhas. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver comigo? E como eu posso aplicar essas verdades na minha própria vida? Você já foi liberto da escravidão do pecado? Deus preparou um êxodo para você. Se você quiser mais informações, por favor, nos escreva. É realmente muito importante que você saiba que o programa Encontro com a Palavra existe, porque nós queremos abençoar a sua vida. Nós estamos cumprindo uma tarefa muito especial que o Senhor Deus colocou em nosso coração. E nós acreditamos que diariamente você pode ser altamente abençoado por Deus, acompanhando os nossos programas, pensando em cada mensagem, em cada lição que temos trazido aqui. Sabe, são muitos os testemunhos, são muitas as pessoas que têm marcado um verdadeiro encontro com Deus através do encontro com a palavra. Então, para nós é um motivo de alegria muito grande sabermos onde você está, como é que você nos ouve, enfim. Então, fique atento aí nos próximos dias, você estará sabendo do nosso endereço e escreva para nós. Queremos realmente saber onde você está. E o principal, acreditamos que você pode ser uma grande bênção para Deus. Não importando, talvez, a sua vida tenha sido marcada por momentos difíceis, quem sabe por tragédias pessoais. Talvez você teve uma vida pecaminosa, ou tem ainda, e acha que não existe mais solução para você. Saiba, nós acreditamos que existe solução sim. Nós acreditamos no Senhor. Nós acreditamos no poder de Jesus. E acreditamos que Ele pode transformar de verdade. Se você continuar nos acompanhando, vai poder observar bem de perto quantos personagens na Bíblia Sagrada tiveram seus problemas, tiveram seus desencontros com a vida, vamos dizer assim, mas puderam outra vez receber o perdão de Deus e foram alcançados pela grandiosa misericórdia do nosso Deus. É isso que Deus faz. A sua grandiosa misericórdia, a sua bondade, o seu amor tem prazer em nos encontrar. Que você possa realmente ser encontrado pela misericórdia e pelo amor do nosso grande e bondoso Pai. Até o nosso próximo programa. Um abraço a você. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua